Glória a Deus, boa tarde a todos. Tudo bom com vocês? Estou entrando atrasada, né, pessoal? Mas ela tá aqui, ó, meu rostinho. Isso não é nem gripe, isso é alergia. Aí fica os olhos assim, ardendo, horrível. Amém? Mas eis-nos aqui, mais uma tarde, aqui tá um friozinho gostoso, tá muito bom. E eu quero deixar hoje aqui uma pequena mensagem, uma pequena reflexão. Você lembra da passagem ali de Mateus, capítulo... Mateus ou João, Senhor? João, capítulo... Não, é Mateus. Deixa eu ver aqui para você. Aonde Jesus... O primeiro milagre que Jesus fez, quando Jesus começou a fazer a obra, o primeiro milagre dele, vocês lembram? Que foi, vamos lá? Foi onde? Que ele transformou água em vinho. Em um casamento, isso mesmo. Em um casamento. E Jesus, quando ele começou a fazer, depois que ele passou pela tentação, tal, e ele foi convidado, né, para as bodas de Canaã. E ele transforma água em vinho. Irmãos, ali foi o primeiro sinal. Boa tarde, amada. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Ali foi o primeiro sinal. Quando Jesus, ele transformou aquela água em vinho. Foi o primeiro sinal. O primeiro milagre de Jesus. Interessante que Jesus, ele estava ali como convidado. Você entende? Ele estava como convidado. E mesmo ele sendo Senhor, né? Mas ele foi para uma festa. Ele foi convidado a entrar em um casamento, a participar daquele casamento. Só que ele não era somente um simples convidado, ele era o convidado. E na simplicidade do Evangelho, a gente vê, né, que Jesus, mesmo ele sendo convidado, Jesus ele entrou naquele lugar e ele fez a diferença. Você conhece a passagem? Deixa eu pegar aqui para você. As bodas de Canaã. Jesus, né, passou pela tentação. Jesus, depois dali, ele chamou seus discípulos. Depois que Jesus chamou seus discípulos, Jesus, ele começou a fazer a obra que o Senhor tinha determinado para ele. A Bíblia diz que foi antes da fundação do mundo. Deus, ele já tinha planejado, porque Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. E o Senhor, ele já tinha determinado assim, né? Porque Deus, ele fez o homem, ele é o Criador, ele é Deus, ele é soberano. E mesmo ele sendo soberano, ele fez o homem, colocou o homem em um espaço maravilhoso, deu toda a autoridade ao homem. E ele sabia, porque ele é onisciente. Ele sabia que o homem ia errar. Ele sabia que Adão, ele ia perverter, ele ia cair. Ele sabia que Adão ia cair. Mas mesmo assim, Deus, ele é tão maravilhoso que ele deixou Adão tomar a decisão dele. Irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Eu comecei falando aqui
que daqui a pouco a gente vai fazer essa reflexão sobre Jesus, naquele casamento, que a Bíblia fala que foi o primeiro milagre de Jesus, né? Ali, em Caná da Galileia. Ele principiou ali o ministério dele. E aí eu vou voltar de novo para Adão. Porque às vezes as pessoas, eles falam bem assim, mas como é que Deus pode deixar tanta gente morrer, tanta maldade acontecer, tanto isso, tanto aquilo, irmãos? Deus é soberano, tudo está diante dele. Mas ele fez o homem, ele não nos criou, ele não criou o homem para nós sermos que nem capacho, sabe? Aquele capachinho, aquele cachorrinho, entre aspas, que ele comanda em tudo que ele quer que a pessoa faça. Não, ele nos deu um livre arbítrio. O que significa isso? Ele nos deu livre escolhas. Deus nos deu. Ele deu a Adão. Ele sabia que Adão ia errar. Mas ele é tão maravilhoso, mesmo ele sabendo que Adão ia errar. Lá a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que mesmo antes da fundação do mundo, como ele sabe todas as coisas, ele já tinha deixado ali um plano de redenção. E ele disse que só quem poderia exercer esse plano com fidelidade, do começo até o fim, era o Filho dele, Jesus Cristo. E Jesus ali combinou com o Pai. Estou colocando assim na simplicidade, para você entender. Não, Pai, nós sabemos. Sabemos que o homem tem livre escolha, ele vai escolher errar, mas vamos estar por perto. Vamos ficar por perto. Vamos ajudá-lo, vamos ajudar eles a se reerguerem. E é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Aí Deus fez o quê? Mandou Cristo. Cristo veio. Era o único que poderia, mesmo que tinha condições de salvar o homem. De trazer a liberdade para o homem de novo. Só que infelizmente, nós somos uma bênção. Sempre a gente está dando um pontapé lá no pé da barraca. Sempre a gente está errando. Mas o importante não são os nossos erros. O importante para o Pai que nos ama é que a gente sinta que nós erramos, nos arrependa e peça a Ele misericórdia pelas nossas vidas. E o que é que o Pai faz? Vai lhe espancar? Vai lhe botar um ano de quarentena? Não, Ele vai dizer, ô filho, tu tá perdoado. Ô filha, tu tá perdoado. Porque o prazer do Pai é ver a gente perto. E aí o mundo ficou daquele jeito, e o que foi que o Senhor fez? Manda Jesus. E quando o Senhor manda Jesus, prepara Jesus, né? Manda Jesus como homem e tal. Jesus, quando completou seus 30 anos, começou seu ministério. E ele começou o seu ministério justamente em uma festa de casamento. Por isso, irmãos, que o casamento, está sendo tão combatido. Não é desde agora. Agora está pior. Eu creio que você concorda comigo. Está muito pior. E é disso para frente aí, só a misericórdia de Deus. Por quê? O que Deus mais ama é a aliança. É casamento, é família. E o diabo faz tudo para destruir as famílias. E a palavra do Senhor diz, né, que o Senhor, ele foi naquele casamento convidado, mas ele sabia que existia ali uma necessidade. No meio de um casamento é festa, ainda mais judaica, é não sei quantos dias de festa, né?
quantos dias, não sei quantos dias de festa. E aí tal. Só que Jesus sabia que o vinho, ele iria acabar. E não era vinho de água com açúcar, não era tangue, não era kisuke. Você conhece o kisuke? Na minha terra tem kisuke. A gente era gurizinho, me lembra, a gente pequeno. Eu amava um kisuke. Aí a gente dizia assim, isso aí é mancha-pulmão, tá repreendido. Ainda bem que Jesus não ouvia essas bobagens. E não levava em conta, né? Mas era vinho mesmo. Vinho de boa qualidade. Que afinal de contas, né? Era um casamento que ele estava. Foi convidado para um casamento. E naquele casamento, quando faltou vinho, né, a mãe dele soube que também era convidada, eu imagino que eles eram amigos, né, da família, né, dos noivos, que não é qualquer um que a gente convida para o nosso casamento, na verdade. E ali Jesus, Maria ouviu, né, que não tinha mais vinho, e ali a falta de vinho ia trazer tristeza àquele casamento, porque não estava no tempo certo do término ainda daquela festa. E aí Maria foi, sabiamente, e falou para Jesus, não tem, o vinho acabou. Aí ele responde a ela, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha bem a frase. Que tenho eu contigo. Ali ele estava falando como Deus. Ele está falando ali como Senhor. Amém? Não foi falta de respeito dele para com ela. Ainda não é chegada a minha hora. E ela entendeu. Aí chegou lá para os servos lá, né, os serviçais, e falaram, olha, tudo que ele mandar, faça. Faça tudo que ele mandar. Ele, ela se referiu a ele, ela se referiu a Jesus como Senhor. Ela sabia que ia sair algo ali sobrenatural da parte dele. Aí os servos ficaram atentos. Aí Jesus vai, aí chega e diz, olha, enche essas metretas aí, que eram barris, né? De barro, enormes, de água. Encha. E eles encheram. A Bíblia diz que foram 3 metretas, 3 barris. Aí tá bom. Agora tire a água e traga. Tira o vinho aí e traga. Tira lá. Ele já tirou. Quando ele tirou, foram eles que encheram de água. Quando ele tirou, saiu o quê? Vinho. E aí entregaram aquele vinho a quem preparou aquela festa, tal, a pessoa responsável. E quando aquele homem entregou lá ao noivo que ele bebeu, ele disse, por que você deixou o melhor vinho por último? Porque sempre o melhor vinho era primeiro. Por que você deixou o melhor vinho por último? E com isso eu quero lhe dizer uma coisa. Não se preocupe. Não fique aí agoniado. Não fique agoniada. Preocupado, preocupada. Porque o melhor ainda não aconteceu na tua vida. Não fica. Porque o melhor há de vir. Porque o Senhor, nele está o tempo determinado. No Senhor. O que é que o Senhor precisa? Ele precisa que nós confiemos. Confia no Senhor. Coloca a tua vida no Senhor, diante do Senhor. Entrega o teu coração ao Senhor. Porque Ele tem muito mais para fazer por você. A Bíblia diz aqui numa reflexão, né, quer dizer, que eu vou falar, eu botei assim, mesmo, não é minha essa reflexão, eu ouvi, e eu achei assim interessantíssima, falou comigo. Mesmo Jesus presente, o vinho pode acabar. O vinho, irmãos, para a gente significa alegria. O vinho significa alegria.
Então, mesmo, o que eu quero dizer? Mesmo Jesus na nossa vida, eu sou de Jesus. Eu amo Jesus, eu tenho Jesus comigo. Mas mesmo eu amando Jesus, eu tendo Jesus comigo, a alegria em mim pode acabar. A alegria pode acabar, ela pode faltar, como faltou o vinho naquele casamento. Mas se Jesus está em mim, pode até faltar. Porque a única coisa que não pode faltar dentro de mim é a presença dele. A única coisa que não pode faltar dentro de você é a presença dele. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, tá lembrado? Mas a alegria vem pela manhã. Então você pode estar sem alegria hoje, mas você está com Jesus. Amanhã a sua vida vai ser, amanhã a sua vida com certeza vai estar diferente. O teu olhar, o teu falar, porque você vai refletir naquilo que o Senhor tem para você. Não se acomode. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições. Mas Jesus disse, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, você vence o mundo. Então, não se acomode. A alegria pode faltar, mas só que Jesus está com você. E se Jesus está com você, irmão, não se preocupa não. Você pode estar triste agora. Ao amanhecer, a alegria vai voltar, porque Jesus está com você. O que não pode faltar dentro de você é essa essência que você tem. E a sua essência se chama Cristo. A sua essência se chama Jesus. Ah, mas minha irmã, eu passo por tanto problema. Pastora Silvina, eu passo por tanta adversidade. Eu estou quase desistindo. Epa, cuidado com o que você fala. A nossa boca é um manancial. É um manancial. Mas tem que ser um manancial de águas vivas. Porque a Bíblia diz lá no Evangelho, no livro de Tiago, a boca, ela pode ser usada tanto para abençoar como para amaldiçoar. E se você tem uma boca para abençoar, por que você vai se auto-amaldiçoar? Não tem jeito, eu não aguento mais, eu vou desistir de quê? Eu estou aqui para te dar essa boa notícia. Pode faltar alegria hoje, como faltou o vinho naquela festa de casamento. Mas só que quem é que estava dentro daquele casamento, naquela festa, no meio daquela festa? Quem foi convidado para entrar dentro daquela festa? Jesus. Então aquela tristeza, aquela falta de vinho, aquela falta de alegria foi só por um momento. Porque Jesus foi lá e transformou aquela água em vinho. Ele transformou aquela tristeza em alegria. Ele transformou o término daquela festa de casamento. O término em um início. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele é mestre em transformar situações. Coloca no teu coração isso. Então, para você, uma reflexão para você, refletir. Mesmo Jesus, muitas das vezes, mesmo Jesus presente, o vinho ou a alegria pode faltar. Com as preocupações, com as adversidades da vida. Só que quem não pode faltar na sua vida é o Senhor. É a presença do Senhor. Pode faltar dinheiro. Pode faltar o que for. A única pessoa que não pode faltar na tua vida é a presença de Jesus. Amém? Quero deixar essa reflexão com você. Lembra lá do primeiro milagre de Jesus. Ali foi o sinal de quem Jesus era. Do que Jesus ia fazer
nas nossas vidas. E Ele fez. Amém? Fica com Deus, que essa palavra fala o teu coração. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.